Bem-vindo, pessoal, ao quarto episódio do Twin Lunges. Hoje comigo tenho um convidado, Pedro Garcias. Pedro, fala um bocadinho sobre ti, fala um bocadinho sobre a tua experiência profissional. Olá André, desde já agradecer pelo convite. Então, o meu nome é Pedro Gracias, sou nutricionista e há pouco tempo consegui a certificação como técnico especialista de exercício físico. Tenho 27 anos, sou da Figueira da Foz, trabalho como nutricionista 3 anos e meio, vá. Em termos da minha experiência profissional, centra-se muito dentro da nutrição clínica e desportiva, desde o acompanhamento de pessoas que simplesmente querem emagrecer ou pessoas que acabam por treinar no ginásio e procuram o ganho de massa muscular e a perda de massa gorda. Há atletas que procuram competir em diversos tipos de esportes ou competições, desde provas de endurance, desde desportos de combate, desde o pessoal do culturismo. Acaba por ser um leque grande e para além desta parte esportiva dentro da clínica, pessoas que me procuram com patologias ou mesmo grávidas, ainda acabo por tentar receber bastante gente. Agora mesmo com a tua experiência como também como personal trainer, já estás a fazer a ir a um nicho mais seletivo, não é? Sim, De a ideia, a pessoas. ideia, a ideia passou um bocadinho por aí. Foi também, tendo em conta aquilo que sempre foi os meus gostos, que foi a área da musculação, eu centrar-me a área do personal training um bocadinho por aí. Atualmente ainda não desempenho muita atividade presencial em termos de personal training, mas acabo já por fazer alguns acompanhamentos online em termos de periodização e planeamento para ganho de massa muscular, perda de massa gorda, que é aquilo que eu me sinto mais confortável a fazer. Um, Associado já à nutrição, unindo aqui Sim, então sim. as duas áreas. Sim. Neste momento, quais são os teus objetivos e quais são os teus futuros objetivos para daqui a 2 a 3 anos? Então, olha, em termos profissionais, eu não diria que Profissionais, sim, tenha sim. profissionais. É assim, eu é uma questão, é uma boa questão. Não vejo ainda objetivo, por exemplo, onde é que eu gostava de estar daqui a 5 anos. Vejo algumas coisas de alguns negócios que eu gostava de ter. Gostava também de ter, por exemplo, um negócio de marmitas, alguma coisa assim. E gostava de conseguir chegar, por exemplo, em termos do meu acompanhamento, a um X número de clientes, por exemplo. Um, Gostava também de começar a dar os PTs presenciais, não acredito que vá demorar muito. Um, Em termos pessoais, tenho uma ambição este ano, este próximo ano que vem, ainda tenho que avaliar com o meu treinador. Gostava de tentar ir competir em culturismo natural. Já acompanhei um rapaz para uma prova, Men's Physique. Eu gostava de tentar ir para Classic, mas vamos ver. Um, não considero que tenha a melhor genética do mundo, porque sei que não tenho, porque já vi pessoas em competição, mas era mais um objetivo próprio, de ok, eu consegui atingir isto, nomeadamente porque é assim, tenho em minha casa o meu pai, um, é um, é um exemplo para mim, no sentido em que ele é um atleta de Ironman e sei bem o que é necessário para quando tens um sonho ou tens um objetivo, o quão obcecado tu tens de estar para lá chegar. Então, por um lado, por ver também o meu pai, e também porque o acompanhei para essas provas, sinto que também sou capaz de conseguir chegar a um ponto em que consigo atingir um objetivo em que eu sinto que tenho que estar obcecado para lá chegar. Não no sentido de ganhar, óbvio que se calhar gostava de ganhar, mas no sentido de fazer uma boa figura para aquilo que é com a minha expectativa. Sim, sim, acho que quando uma pessoa quer competir ou quando uma pessoa tem um objetivo tem que querer lutar por ele, não é? Um bocado mais por isso, Exatamente. como tu disseste. Vamos entrar um bocadinho na área agora da preparação, se faz favor. Queria saber Força. como é que correu a tua preparação com o teu atleta, se Ok. foi este ano. Então, nós fizemos a prova, foi a WNBF em 2022. Ele, por acaso, é um grande amigo meu e eu sempre reconheci uma grande genética nele e ele tem uma grande genética mesmo e eu acho que é por isso também que conseguimos lá chegar, vou-te ser sincero, para além do trabalho todo que fizemos.
Foi uma preparação de 1 ano e 6 meses. Na altura ele andava por volta dos 62 quilos e procurámos ir subindo o peso aos poucos. Um, Fazíamos sempre consultas presenciais em que havia medições de pregas e perímetros, de forma a avaliar também a quantidade das pregas cutâneas que ele andava a ganhar, ou seja, gordura, para Sim, acompanhar sim. então esta parte da composição corporal. E à medida que íamos fazendo as avaliações, se víssemos que o peso também andava a estagnar com as pesagens, procurávamos ir aumentando e aumentando. Nós andámos ali num processo, à vontade te digo, 1 ano em bulk, ok? E é assim, este tipo de rapaz, este tipo de atleta, é aquilo que eu considero um outlier. Ou seja, nós tentamos começar com um valor de calorias e ir subindo por aí. Só que nós, depois na prática, se o atleta não está a subir de peso, nós temos que primeiro pensar e ver com o atleta se ele anda a cumprir as coisas como deve ser. E aí, por exemplo, garantir fotos de refeições, ajuda muito no sentido de ver se ele está a fazer as coisas como deve ser e erros que ele possa estar a fazer e corrigir. Um, e depois ir aumentando a comida, está bem? Este processo do bulk, nós chegámos a um ponto em que ele andava a comer, sem brincadeira, 5.700 calorias, está bem? Pronto, só para tu teres noção. Por exemplo, ao almoço e ao jantar era um shot de azeite, 40 ml de azeite, está bem? Ele chegava a fazer 200 gramas de cereais com 700 mililitros de leite e eu acho que ainda lhe metia um bocadinho de whey. Quando é que isto terminou? Pronto, quando ele já não conseguia mais. Nem foi por eu dizer, olha, nós ainda chegamos aos 73, 73,5. Mas, mas ele simplesmente já não conseguia comer mais. Ele não conseguia comer mais. E eu sempre fazia as medições. Eu não sei se tu tens noção do quão é um caso particular de genética, mas nós chegámos a aumentar 10 quilos desde que começámos, 10, 11 quilos, e não subir dos 10% de massa gorda, tudo bem que eu fiz a avaliação com pregas, tem os seus erros e tudo, Mas é dos mas mais fidedignos, obviamente. eu prefiro porque acaba por te dizer onde é que tu tens mais gordura. E é assim, um atleta que onde ele ganha gordura é na perna, e estamos a falar de uma competição de men's physique. Estás a Certo, ver? certo. Sim, sim, sim. Cintura fina, sempre a rondar os 67, 69 centímetros de perímetro de cintura. Uns ombros bem grandes. Notas que tem ali uma genética mesmo para o tipo de categoria que era. E nós fomos subindo então as calorias, até ele não conseguir comer mais. Ele nunca subiu dos 10% de massa gorda. Eu até tenho o post dele no meu Instagram e tem lá no segundo slide, tem todas as avaliações que nós fizemos ao longo do ano e 6 meses. E, e chegou mesmo ao ponto, ok, epá, não consegues comer mais, não vale a pena andarmos a empurrar mais. O que procurámos foi então ir descendo, aos poucos também, para níveis de manutenção, e depois procurarmos logo entrar na fase do cut. Mas relativamente a esta fase do bulk, em termos de calorias, já te expliquei, foi irmos aumentando consoante também os aumentos de peso que ele tinha ou não tinha. Se ele não estava a Certo, aumentar certo. de peso, tínhamos que ir aumentando mais caloria, mas também conforme as avaliações, ver se ele estava a ganhar músculo através dos perímetros, por exemplo, do braço contraído, em que depois há uma medição que é a circunferência muscular do braço, que usa o perímetro do braço e depois retira-te as pregas do braço, nomeadamente a tricipital. E acaba-te ali por indicar também se está a haver aqui algum aumento da massa muscular, ou mesmo, por exemplo, medição do perímetro da perna. Se tu mantens o perímetro da perna e reduzes a prega da perna, primeiro é porque perdeste gordura, mas Sim, para sim. o, para o, para o perímetro se manter é porque houve ali um aumento de toda a massa magra. Claro. Ok? E aqui massa magra entende massa muscular, água e o resto, Sim, está sim. bem? Hum, Pronto, em termos mesmo de macros, é assim, com uma dieta destas, ficou muito complicado eu tentar ficar só por aqueles 1,6 a 2,2 gramas por quilo de proteína, que a evidência
nos indica, está bem? Houve alturas em que ele estava a fazer 3 gramas de proteína, sou sincero, Certo. e comia 100 gramas de carne, estás a ver? Porquê? Porque massa também traz hidratos, hidratos de proteína, Proteína, sim, sim. legumes também traz proteína, ou seja, já nem era propriamente de estar a comer muitos alimentos com proteína, era do resto dos alimentos estarem a aportar também proteína. Pronto. Hidratos de carbono, lembro que ele andava a fazer 8 gramas por quilo Ok. e gordura andava na casa dos 30%, 40%, já não me recordo em concreto. Mas depois o que procurámos fazer foi reduzindo para o nível ali de manutenção e depois íamos progressivamente até ao cut, porque depois nós começámos o cut, foi mais ou menos em maio ou junho, maio, junho, eu acho. Tínhamos ali pelo menos 16 semanas, que eu me recordo. Pronto. Nessa altura, Desculpa Pedro, força, durante o bulk não houve períodos de manutenção, basicamente, não é? Sempre, tendo em conta que a percentagem de massa gorda foi sempre baixa, não houve assim grande exatamente. motivo a Não, nível, tirando se cá pessoal, para não, tirar, para nem quebrar o sequer. ritmo. Não. Foi sempre pé no acelerador. Foi Ainda sempre bem. procurar tentar. Foi sempre, acredita, foi mesmo. Eu já não sabia o que é que havia de fazer ao rapaz. Eu nunca me coloquei numa situação com um cliente em que eu lhe dizia: olha, vais fazer 2 refeições livres por semana, quer seja sushi ou francesinha. Óbvio que isto, em termos de qualidade nutricional, poderá não ser a Sim, melhor, sim. mas poderá ter impacto em termos do valor calórico total que queremos que ele tenha, de forma a incrementar mais massa muscular, ok? E também para a genética que ele tem, ele quase não ganha prega, percebes? E isso, pronto, lá está, é aqueles outliers, aquelas pessoas que são fora de série em termos de metabolismo e genética. Sim. E também é ir procurar um bocadinho alimentos menos saciantes, não é? Basicamente, não é? Também. Hum, Trocar muito as coisas que têm fibra para, não é bem coisas mais refinadas, mas, por exemplo, se calhar em vez de apostar numa papa da aveia, apostar numa papa de Nestum, no caso dele era mais batidos até, fazíamos batidos com, tinha que ser, era batidos com leite, hum, farinha de arroz, ou neste um. Depois ainda metíamos uma fruta também para dar alguns antioxidantes, quer sejam os frutos vermelhos, que ajudam também na recuperação do exercício físico, manteiga de amendoim a potes, e muito por aí. Depois nas refeições em que ele fazia fora, às vezes tentávamos apostar, por exemplo, pão com queijo e doce, compota, por exemplo. Opa, lembro-me uma vez, e isto até parece mal eu estar a dizer, eu cheguei-lhe a meter de pós-treino uma tableta inteira de chocolate negro com frutos secos e oleaginosos, mas quando digo inteiro é 100 gramas de chocolate, estás a ver? E um shake com maltodextrina e whey, ok? Pá, desde que ele não tenha ido para a frente da passadeira das pessoas a comer aquilo. Não, ele por acaso é PT, estás a Ok. ver? Ele é profissional do exercício, mas é só para vocês perceberem que às vezes a questão do saudável não tem que ser aplicada a todos os contextos. Às vezes, para nós chegarmos ali ao objetivo e agora aquilo que tínhamos falado, a importância se calhar, se são só os macros. Os macros, de facto, são o mais importante, ok? Temos que os atingir. O total, a forma como o fracionamos, também, de certa forma, é importante, está bem? Por exemplo, concentrar, do que eu já vi de evidência, não quero dizer que seja toda assim, concentrar um consumo de proteínas maior à noite e não de manhã, traz menos resultados em termos de ganhos de massa muscular, está bem? Não é geral para todos, mas do que eu já li, pelo menos foi assim. O que eu tento fazer é um bocadinho é fracionar de forma igual por todas as refeições, em termos proteicos. Um, e depois, em termos de hidratos e gorduras, depende um bocadinho da pessoa. Se a pessoa preferir comer mais ao almoço e ao jantar e ser essa a oportunidade em que ela tem mais tempo para comer, se calhar apostamos em meter mais aí, ok? Mas da mesma forma, balançar as outras refeições para também não criarem demasiada fome. Depois, quando se vai para o momento de comer as refeições principais. E também, Uh, desculpa Pedro, e também Força. balanceias com a questão do treino, certo? Que a parte, por exemplo, Sim, obviamente sim, se uma sim, pessoa treina de sim, manhã, sim, uma pessoa sim, treina à sim, noite, sim. também aí deve Claro, ter essa claro, distinção, né? claro. E a síntese de glicogênio também. Também, por exemplo, a síntese de glicogênio para o treino convém que já esteja a acontecer 4 a 6 horas antes. Ou seja, não vai ser a refeição pré-treino que lhe vai dar a energia, o boost máximo para ele Certo?
para ele ir para o treino. Se bem que, por exemplo, uma forma muito prática que eu às vezes gosto de fazer é dividir as refeições todas iguais em termos de macros. Percebes? Ok. Eu gosto muito de fazer esta estratégia, pode não ser teoricamente a melhor, mas na prática resulta muito bem para algumas pessoas. É assim, tu podes-me dizer, olha, eu tenho um atleta que me diz, Pedro, diz-me só o que é que eu tenho que fazer. E eu aí posso detalhar a coisa ao detalhe e ir aos pormenores todos. Olha, aqui vais fazer menos quantidade disto, aqui vais fazer mais quantidade disto, tudo bem. Agora, o mais importante, a meu ver, quando estou a trabalhar com um ser humano, é que ele goste do que ele come e que lhe calhe bem na rotina. Está bem? E isto é o que lhe vai ajudar a que as coisas consigam manter na prática, está bem? Certo. Independentemente se ele tem ali uma circunstância qualquer que depois não consegue estar a cumprir. O que é que isto permite? Eu depois monto várias refeições com os mesmos macros, estás a ver? E ele, se quiser trocar as refeições para outro momento, pode fazê-lo na boa, porque todas valem o mesmo, estás a ver? E Certo. voltamos à questão. O mais importante acabam por ser os macros. Sim. Ok? Agora, a qualidade desses e a qualidade das escolhas é super importante. Mesmo em termos de fibra, tudo bem que no contexto de bulk se calhar não é preciso tanto, mas em termos de fibra, a fibra está aqui associada à saúde. O seu consumo à volta das 25 gramas, 30, acaba por ser um excelente objetivo. Se bem que no bulk podemos ter que diminuir, mas normalmente lá está. Com tanta comida acaba sempre por vir. Está bem? Certo. E aí, depois, como estavas a dizer, agora no inverso, se calhar principalmente na fase de cut, aí a fibra já traz um papel se calhar mais importante em nível de Exatamente. saciedade, não é? Do que Certo. propriamente no bulk, em que se calhar aí já queremos o oposto, não é? Já não queremos. Sim. No cut já queremos alimentos com mais fibra e no bulk já queremos um bocadinho o contrário, não é? Certo. Também tens aí pelo aumento do aporte proteico necessário num cut comparativamente a um bulk para sustentar a massa muscular numa fase de perda de massa gorda. Também ajuda no papel da saciedade. Se bem que neste caso deste rapaz nós acabamos por manter o mesmo aporte proteico. Está bem? Mantemos ali a rondar e mesmo assim eu reconheço que é muito, mas lá está, era uma pessoa fora de série, foi aquilo que fomos experimentando, pronto. Rondámos os 3 gramas por quilo. Fomos reduzindo aos poucos as calorias. Em termos de gorduras, procurámos não descer demasiado. Também há alguma evidência que nos indica que aqui temos as gorduras a rondar os 25, 35%. Pode ser importante em termos hormonais. Tá bem? Certo. Mas depois também temos aquela outra questão do outro lado da balança, que é, mas também ter poucos hidratos também não nos ajuda a sustentar a massa muscular. Ou seja, os hidratos são importantes não só em termos de performance, mas também em termos de anabolismo, Ok. Sim, mesmo sim. numa fase cut. Então, o que dar prioridade, percebes? Às vezes, se calhar, é necessário tanta proteína, é uma questão a pensar. Com ele, mesmo em cut, para te ser sincero, tive muita sorte porque foi um rapaz que não gosta de comer. Ok? Por isso ele não, para ele fazer não comer, para ele não era uma chatice, tá bem? O mais difícil com ele foi mesmo o bulk, porque depois do cut, o mais difícil foi mesmo em termos de questões de comer fora. Eu recordo que estávamos naquela fase das 16, 12 semanas de preparação e ele pergunta-me assim, se dava para ir ao sushi, por exemplo. E eu recordo-me de dizer assim, é assim, tu não queres estar no palco, ficar classificado numa classificação que tu não quiseste e dizeres para ti próprio: epá, eu não devia ter ido ao sushi naquele dia. Estás a ver? E, e funcionar um bocadinho em termos de psicologia com ele desta forma, ou seja, fazê-lo crer que, epá, se calhar depois no processo todo, quando lá estiveres, se calhar vais ficar a remoer um bocadinho naquela coisa que Aquele não pontinho que deverias, falhei, não é? Um bocado naquele isso. pontinho que falhaste, ou seja, durante o bulk tivemos todas as oportunidades para ir comer fora. Agora, estamos em preparação, estamos em fase de cut, epá, tu tens de dar o teu máximo, mesmo. E também lhe dou os parabéns a ele, ao Gonçalo, porque ele meteu mesmo um foco inacreditável. Mesmo quando estávamos na última semana, nós andávamos a fazer 5 litros, do nada eu tenho que lhe dizer, olha, mano, vamos fazer 10 litros, e ele assumiu logo a coisa, e eu fiquei parvo, eu assim, epá, ele está mesmo
está mesmo focado. E é aí que tu vês, e é aí que tu 10 vês litros de água, certo? Não é de 10 azeite. litros de água, de água, de água, de água. E é aí que tu vês, e há uma frase que eu digo muito aos meus clientes também, que é apenas depende da exigência que tu metes a ti próprio. Não é questão de termos que ser fundamentalistas ou vai haver sempre o contexto. E num contexto de competição de culturismo, tu se calhar tens que ser um bocadinho extremista, no Sim. sentido em que tens que evitar algumas situações sociais, vais-te colocar em risco para distúrbios de comportamento alimentar, compulsões alimentares, tens que estar consciente disso. E é importante tu perceberes que isso pode afetar a tua saúde mental durante a preparação toda, ok? Epá, e teres muito apoio e, acima de tudo, teres uma força de vontade gigante, porque é assim, este rapaz não passou fome, ok? Mas há pessoas que podem passar mesmo muita fome, está bem? Este rapaz, por exemplo, eu lembro que ele estava a fazer um cut de 2000 calorias, ok? É assim, nós chegámos com 8% de massa gorda, ok? E ele ficou classificado em quarto lugar para a primeira vez, tanto minha de Então, preparar assim, alguém e tanto a prova dele, está bem? E, e lembro-me que se calhar podíamos ter perdido um bocadinho mais massa gorda, certo? Mas também não nos podemos preocupar com o que não foi feito, ok? Podemos depois preocupar com o que podemos fazer dali para a frente ou algo do género. Pronto, e estamos aqui a... aprendizagem, principalmente, não é? Sim, Eu acredito sim, que tenha sim, sido uma sim, sim. aprendizagem bastante boa. Eu Vamos. acredito que o principal, não considero como erro, mas o que faltou ali de trabalho com ele foi fazer um teste de semana pré-prova. Ou seja, temos o cut, certo? E 95% do trabalho que tu apresentas em palco é o que tu fizeste da última semana para trás. Ok? Os outros 5% é o que tu fazes naquela semana. Pelo menos eu senti isso, está bem? Ou seja, o que é que tu vês em termos de evidência e em termos de literatura científica no que toca ao bodybuilding? Lês que durante aquela última semana deve haver ali uma manipulação das reservas de glicogênio, ou Sim, seja, sim. devemos baixar o consumo de hidratos de carbono, subir a questão da água, o sal, já ali há alguma evidência que se deve manter. Isto também, depois já falei com outros profissionais, coaches, não nutricionistas, coaches, que têm muito o seu método e também depende muito da pessoa, óbvio. É muito empírico, certo? Mas depois eu, que tenho, pelo menos tento fazer as coisas com evidência, vou tentar procurar aquilo que para mim eu acho que pode ser a solução mais correta, está bem? Claro. E o que nós acabámos por fazer, olha, foi manter as calorias do cut, que estávamos a 2000, só que o que fizemos foi mudar aqui os macros de hidratos de carbono e subir gorduras. Ok? Ok. Então aí apostámos também em escolher alimentos também com mais potássio, está bem? Em termos Sim, sim. dos alimentos em si, para aumentar também a excreção do sódio. Aí abacate, salmão, lembro-me de lhe dar queijo também, muito espinafre também, amêndoas, e foi um bocadinho por isto. Depois mantivemos algumas frutas, e algum teor de hidratos também. E o que fizemos foi depois, durante ali naquela semana, houve ali 5 dias em que estávamos a fazer essa alimentação mais rica em gorduras, a manter as 2000, para manter também um bocadinho o peso dele, digamos. Se bem que as reservas de glicogênio estavam a baixar, por isso poderia haver aqui alguma flutuação no peso por causa disso. Aumentámos o consumo de água e o que é que eu notei? Ele ficou incrível no final dos 5 dias antes de eu fazer o carb up. Estás a ver? Ok. Houve, mas incrível, tipo, pele fina, veias até ao abdominal cá de cima, incrível mesmo. Nós fizemos 2 dias de carb up, mesmo no dia da prova também fizemos. Foi aquilo que eu li, ok? E lá está. Foi esta experiência toda da última semana que eu gostava de ter experimentado antes, estás a ver? Para ver como é que o corpo dele ia responder, ok? Porque Certo, certo. eu senti que depois em palco e mesmo no backstage ele não estava tão, tão condicionado como estava naquele último dia em que estávamos a fazer a dieta mais rica em gordura. Nós fizemos então, 2 dias antes da prova, fizemos um carb up, em que diminuímos então o consumo de gorduras e de proteínas e aumentámos
os hidratos de carbono para cerca de 8 gramas por quilo. Apostámos principalmente em batata, porque nós queríamos também potássio, está bem? Certo? E, e pronto, acabámos por fazer isso. Depois ali 2 dias, foi sexta e sábado, e a prova era no domingo. Nós tínhamos que ir para Lisboa, para a Costa da Caparica, e depois chega o dia da prova. 24 horas antes da prova, nós cortámos um bocado a água, está bem? O que procurámos fazer foi ir diminuindo aos poucos a água no sábado, e depois no domingo o que procurámos foi manter no máximo ali para 1 litro, 1 litro e meio, creio. Está bem? Lá está. Vou-vos ser sinceros. Foi muita experiência. Está bem? Isto Claro, claro. não há uma fórmula mágica, e ainda por cima, quando é a tua primeira vez a fazeres alguma coisa, vai acabar por ser assim. E no dia da prova, o que eu pensei teoricamente foi: ok, nós queremos um shape em que queremos uma cintura fina e os lombos largos. Nós não podemos arriscar que ele vá com muito conteúdo gástrico para o palco. Ok? Então o que é que pensámos? Vamos manter ali as proteínas muito à base do whey, misturado com água, tipo fazendo um néctar, estás a ver? Uma pasta. Mais líquido, sim, sim, sim. Yeah. E basicamente todas as refeições dele nesse dia foram umas três, digamos, até à prova, que a prova começou às 3 da tarde, foi tapioca. Porque a Ok. tapioca não tem grande conteúdo de fibra, é mais amido. Apesar de não ter grande riqueza nutricional em termos de vitaminas e minerais, acaba por ser só amido. Então, naquele dia, acabamos por fazer crepiocas com uma pasta de whey e marmelada, também para ter ali um hidrato sem grandes fibras, e foi isso que acabámos por fazer. De forma a que ele não fosse com grande conteúdo gástrico para a prova e permitisse na mesma o consumo proteico para sustentar a massa muscular, mas também o teor de hidratos de carbono para o encher. Quando foi ali um momento do palco, é assim, aí já foi algumas escolhas um bocado a pensar também nas manipulações que convêm ser feitas, de se calhar aumentar ali o consumo de sal, com aquela ideia de também do todo o Papel? glicogênio, sim, todo o glicogênio e o sal depois puxarem a água que tu tens extracelular para intracelular. E acabámos por fazer batatas fritas, creio, daquelas de pacote. Tinham alguma gordura, mas pronto. Sim, sim. E acabei, e 1 hora antes da prova ainda lhe dei umas boas gramas de sal. Ok? Quando ele começou a dar o pump, aí começou a ficar com shape mesmo fixe. Comecei a ver as coisas a virem, a destacarem-se mais, mesmo a pele a afinar muito mais, a afinar, se é esse o termo, Sim, sim. e as veias também a saírem mais, o que é normal, estás ali a dar um pump. Mas pronto, é assim, em termos de classificação, ele ficou no quarto lugar. Foi a nossa primeira prova, foi a minha primeira prova. Fiz muita coisa empírica. Eu tenho muitos colegas meus que depois me vieram perguntar da área da nutrição se eu tinha tirado algum curso ou alguma formação. Foi tudo uma questão de estudo, uma questão de procurar, de ver como é que o meu cliente responde àquilo que eu procuro e adaptar. E na minha intuição, eu ver qual é a melhor coisa a fazer. Nunca estive 100% seguro do que estava a fazer, garanto. Mas naquilo que era o meu pensamento e com base em toda a ciência, foi aquilo que eu achei que era o mais correto fazer. Pedro, olha, para já, parabéns, que ainda foi a primeira coisa que não disse, mas pá, fico bastante comovido e motivado porque é mesmo uma experiência e principalmente quando é a nossa primeira vez, ainda nunca cheguei a palco, mas estou a considerar e vejo isso também, esse medo, não é? Esse receio e Sim, como é que é de fazer as coisas, qual é a melhor maneira, claro. quando um mais um pode ser dois como pode ser três, não é? Por assim dizer, e vi pela história que me contaste, nota-se que pá, é uma batalha aí pela frente com muitos sacrifícios e muito estudo. Eu vou-te dar uma sugestão. Não o faças sozinho. Tá bem? Claro, É claro, assim, eu podes sei. fazê-lo sozinho, mas eu acho que é sempre melhor tu teres um treinador a ver o que é melhor para ti, porque tu vais estar numa fase emocionalmente e sobre uma carga de stress muito grande, que podes não fazer a decisão mais acertada para ti, especialmente quando é uma primeira vez. Ou seja, mesmo
neste mundo, acho que é importante ser humilde o suficiente e perceber que eu preciso de ajuda. E até o melhor treinador tem um treinador, está bem? E lá está, não pensar que vai correr de forma perfeita e, sobretudo, desfrutar. Eu próprio tentava incentivar ele é meu amigo, dizer, pá, aproveita para fazer contactos, falar com o pessoal, fazer amizades, porque são estes dias que contam, que vão ficar realmente como experiência na nossa vida. E é este dia que é o culminar de um ano e 6 meses de preparação. E é um grande feito, é mesmo um grande feito, e as pessoas de fora não têm a noção da qualidade que há em termos de atletas numa prova da WNBF. Eu próprio estive lá e digo, uma pessoa que não percebe nada do assunto diria claramente que todos jardam, estás a ver? Agora, eu olho para aquilo, é assim, eu próprio já vi pessoas que sei que jardavam porque admitiram para comigo, mas sem stress, eu não estou aqui para julgar ninguém. E nem tinham metade do físico daquele pessoal. Ou seja, muito, muito daquele pessoal é um bocadinho a parecença do meu amigo, que é uma grande genética, mas quando digo uma grande genética, é aquela genética que tu ficas a pensar se ele jarda ou não, ok? E é uma dedicação e empenho ao longo de anos que o comum dos mortais não é capaz de compreender que é possível alguém fazer isso. Que é Sim, possível sim. alguém dedicar-se ao treino. E o treino eu considero 25%, porque os outros 50% digo que é a alimentação e o sono, e os outros 25% digo que é evitar grandes contextos sociais. Vai ter que acontecer. Não, não queremos ser fundamentalistas ao ponto de dizer que eu não vou ter contigo ou não vou ter com outro, mas se calhar não dá para ir comer fora e beber copos. Ponto final. Não dá. Tens de levar a marmita, basicamente, não é? Não, é, É um é. bocado isso. Estou aqui a brincar, mas também num contexto mais realista, que também vejo muitos culturistas a fazê-lo. E o primeiro episódio foi logo com um que eu muito, pelo que eu via nas redes sociais dele, era assim: era de levar sempre a marmita com ele. E mesmo ali disse: opá, pode falhar tudo, eu sei que tenho todas as minhas refeições no carro, caso me falhe alguma coisa, pá, a alimentação não me vai falhar, não é? Opa, e por E mais que tu, desculpa interromper-te, e por é uma mais que força, força. tu procures andar a contar macros e a fazer ali que o total deu certo ao final do dia, acabas por entrar aí num stress nesse dia em que estás a pensar, ok, então quanto é que me falta comer, percebes? E se calhar às vezes seguir um plano, as coisas como são, acabas por assegurar a tua mente de, epá, eu fiz o correto, está assegurado, não pus aqui a contornar alguma coisa ou a tentar ir comer alguma coisa para depois compensar noutra. Estás a ver? O que eu noto muito depois com este pessoal que às vezes tenta depois andar muito de volta dos macros, não quer dizer que esteja errado, ok? Mas mesmo a evidência diz que andar sempre, constantemente, na questão do if it fits your macros, uh, há aqui alguma associação com dismorfia corporal, principalmente em homens, está bem? Há evidência nesse sentido, está bem? Não Sim, quer sim. dizer que causa, atenção, há associação. Mas depois é também o stress, andar sempre a pensar nisso ao longo dos dias, ok? Eu mesmo em termos da minha prática, há algumas pessoas que eu ensino a montar refeições de acordo com os macros, mas é mais no sentido de poderem variar uma vez, 2 vezes por semana, alguma coisa fora de plano, ok? E mandam-me um screenshot do que montaram para eu verificar se está correto, porque é assim, mesmo este tipo de aplicações, eu vou dar o exemplo do MyFitnessPal, que é se calhar aquele mais conhecido, Que eu este tipo de utilizo, que eu aplicações, utilizo. pronto, este tipo de aplicações tem erros, está bem? O que é que acontece? A base de dados dos alimentos que tu estás a usar pode não ser certa, pode não ser a correta, ok? Certo, certo. Por exemplo, eu não sei se tens em mente qual é a tabela que os nutricionistas em Portugal usam, mas é do É o Instituto INSA. Ricardo, é do INSA. Ou seja, sempre que tu estás no MyFitnessPal e queres utilizar um alimento genérico, por exemplo, banana, tu deves colocar banana e depois as siglas do INSA, ok? O INSA, pronto. E aí é que te vai dar a base de dados dessa tabela que os nutricionistas em Portugal usam, está bem? Não é uma banana que lá
escrevem lá, é banana, mas depois não têm os valores nutricionais certos, percebes? Certo, certo. Outra coisa que eu noto em termos dessas aplicações, e não só das aplicações, porque assim, eu tenho a minha própria ferramenta, que é um Excel, que eu próprio montei, que já tem 3.200 e tal alimentos que eu já Só? adicionei. Estou a brincar, estou a Epá, brincar. Sim, sim. aquilo tem que adicionar mesmo as imagens, muita coisa. Ok. E o que é que acontece? E eu comecei a reparar, é que eu andava a fazer os planos e os macros estavam certos, mas os valores calóricos não davam certos para os macros que estavam. Então eu comecei a Uhum. pensar, então, espera lá, há aqui qualquer coisa que não está certo. Então eu sempre que agarrava às vezes num produto, punha-me a fazer aquelas contas do género. Então uma grama de proteína são 4 quilocalorias, uma Certo. grama de hidratos de carbono são 4 Qual? e uma grama de gordura são 9. Então vamos cá multiplicar cada nutriente pelas calorias que dá, respectivamente, e ver quantas calorias no total dava. E reparava que as calorias totais não correspondiam às calorias que lá dava por 100 gramas. Então eu próprio comecei a pensar, epá, não vale a pena confiar nas calorias por 100 gramas. O que eu vou fazer é montar a minha ferramenta com base nas calorias que a tabela me diz e depois faço a conversão em termos calóricos, estás a ver? Ou seja, mesmo quando tu estás no MyFitnessPal e acaba por acontecer este erro. Ou seja, tu até podes estar a bater nas calorias, a achar que os teus macros estão bem, mas na verdade se calhar o total não está. Ou então estás a bater os teus macros bem, mas se calhar o total das calorias não está. Ok? Porque, desculpa, não sei se já Força. tinhas terminado, mas também, pelo menos que eu vejo, é que uma aplicação que é de uso. hum, não é, como é de uso. Não é criado de forma pessoalmente. Então, por exemplo, muitos alimentos. Pelo menos eu costumo ir ao Mercadona. Se souberes, o MyFitnessPal não tem esse. Não tem quase nenhum dos alimentos que estão lá associados. Então fui eu que fui produzir, Adicionando. adicionando. E, pá, e se eu me enganasse, a pessoa seguinte, olha, já está aqui escrito, também Yeah. usa, não é? Depois, não é? É aí uma roda de utilização que, enganosa, por assim dizer, não é? Como tu É. estavas a dizer. Costumas utilizar a contagem de calorias para os teus clientes ou normalmente só utilizas o plano nutricional que crias? Pronto, inicialmente eu faço sempre um plano nutricional personalizado. É um plano extenso, tem pelo menos 30 páginas, tem diversas opções, tem as imagens dos alimentos específicos conforme o sítio de onde a pessoa faz as compras, as quantidades, as receitas. É algo mesmo muito personalizado, está bem? Eu não dou os macros, ok? Não dou essa orientação à pessoa, olha, tens aqui os macros. Eu dou a tabela para a pessoa saber quais as necessidades que ela está a fazer, quantidade de calorias, gramas por quilo ou a quantidade total. O que acontece é, eu dou então refeições específicas, está bem? E normalmente a minha primeira abordagem é mesmo dividir o total pelo número de refeições. A algumas pessoas eu dou então as refeições já montadas e ao longo do tempo eu vejo que aquela pessoa tem raciocínio para a coisa, para começarmos a montar se calhar algumas refeições de acordo com os macros e aí fazemos como se fosse um trabalho de casa. Olha, quero que me envies 1 a 2 refeições por semana de refeições montadas por ti, de acordo com os macros, no MyFitnessPal, mandas-me o screenshot e eu vou corrigir. Está bem? Depois já há aqui alguns detalhes que são importantes de facto ver, que é, por exemplo, vou-te dar um exemplo que me aconteceu este mês. Tenho um cliente que montou e meteu lá 50 gramas de fiambre, ok? E é assim, o consumo de carnes processadas, quer seja fiambre, chouriço, enchidos, isso tudo, o que os estudos indicam é que pelo menos 50 gramas por dia causa cancro coloretal. Ok? Então, nós não estamos aqui só preocupados com os macros para obter um resultado em termos de composição corporal. A base tem que ser a saúde. Ok? E aqui a qualidade das escolhas é importante. Tá bem? E mesmo em termos de fibras e combinações que fazemos em termos de alimentos, por exemplo, combinar, vou dar um exemplo, a questão dos ovos que aportam algum ferro na gema, combinar com alimentos com vitamina C, como o kiwi, laranja ou papaya, para potenciar a absorção. E depois posso mesmo eu dizer ao cliente do género, o, só enquadrar aqui um contexto. O exercício de intensidade moderada e intensa aumenta uma proteína que é a epsidina, que é uma proteína que dificulta ali a absorção em termos intestinais para a passagem da corrente sanguínea do ferro. Mais ou menos isto. Isso eu não estou em erro. Um, e esta proteína está aumentada a cerca de meia hora a 6 horas depois do treino, pelo menos o Ok. que eu já li.
Então, se calhar não é o melhor momento para meter refeições com ferro. Estás a ver? Se calhar numa refeição antes do treino, ou numa refeição em que ela faça imediatamente logo a seguir ao treino, ou então numa refeição que seja após 6 horas do treino, ok? Certo. Quando vemos que se calhar há ali algum grupo de pessoas, ou uma pessoa em particular, que fez uma análise ao sangue e estamos com anemia ferropénica, está bem? E aí é interessante nós entrarmos nestes detalhes de que, olha, tens de fazer esta refeição, se calhar neste momento, seria o melhor, está bem? Um, mais por aí. Não, mas foi uma resposta bastante boa. Obrigado. E mesmo em nível de questão de, por exemplo, dos hidratos, não é? Também existe fugir um bocadinho àquela ideia de frango e arroz, ou frango e Sim. batata, não é? E enquanto nós podemos buscar outros alimentos com hidratos, não é? Como a fruta, que são essenciais para a nossa alimentação e nós devemos limitar a esses pequenos alimentos, não é? Eu acho, desculpa estar-te Não, a não sei, interromper, eu força. acho que um dos maiores ainda, não é mitos, mas onde o pessoal do fitness ainda mete alguma energia sobre aqueles assuntos é no índice glicémico. O índice glicémico é apenas aqui uma escala, digamos, para padronizar o quão um alimento numa certa quantidade aumenta a tua glicémia comparativamente com, já não sei se é o pão, 50 gramas de pão. Só que tu não vais comer só aquilo. Ou seja, tu não estás só a comer, por exemplo, comparação de batata cozida com batata assada. A batata assada aumenta-te muito mais o índice glicémico, mas tu não estás a comer só batata assada, tu estás a comer legumes a acompanhar, gorduras a acompanhar, proteínas a acompanhar. E isso afeta tudo toda a tua absorção em termos de depois a subida glicémica que ocorre destes hidratos. Basta que tu comeces por comer mais legumes, os legumes primeiro, depois as fontes de proteína e só no final as fontes de hidratos de carbono, para além de potenciar muito mais a tua saciedade, ajuda muito mais a que não haja um pico de glicemia logo tão disparado. Agora, mas Ah, de uma sim. forma separada, por exemplo, no caso da fruta, que temos muita. Fala-se muito de. Há, por exemplo, fruta como as uvas, como o melão, que já têm índices glicémicos altos. Há um problema em comê-los separados? Separados únicos. Por exemplo, uma pessoa só comer, por exemplo, uma banana ou um Eu melão. acho que vai depender, eu acho que vai depender muito do contexto da pessoa e da quantidade em si, estás a ver? Porque Ok. se estivermos a falar de uma pessoa diabética, sim. Se estivermos a falar de uma pessoa que é atleta, em que tem um metabolismo saudável, não parece que tenha grande problema, para ser sincero. Só pessoas com metabolismo não saudável e com metabolismo ali dos hidratos de carbono e da insulina descompensado, é que eu acho que aí pode entrar um problema. Mas mesmo a própria fruta tem fibra. Não estamos a dar ali só açúcar, só Certo, a certo, claro. frutose, como o pessoal pensa. Estamos a dar também vitaminas e minerais e compostos que nem existem em mais nenhum tipo de alimentos, nem em suplementos. Um, e estar aí a dar não me parece que seja preocupante aumentar por aí a glicemia. Tá bem. Claro. Isto também foi também uma questão que eu também já tinha pesquisado por causa de um cliente meu e também agora aproveitei para te fazer esta pergunta. Isto a meu ver, lá Sim, está. sim. Eu não ando com um glucómetro a medir as pessoas, está bem? Agora, é assim, por exemplo, se me perguntares do género, porque isto também já me aconteceu. Tenho um senhor que vai fazer uma maratona. Se ele deve meter um gel ou uma banana, por exemplo, meia hora antes da prova. A meu ver, não. Pela questão de que há um fenómeno que é a hipoglicemia reativa. Acho que é reativa ou refratária. Refratária que o consumo de hidratos de carbono antes pode subir ali a glicémia e a tua própria insulina vai subir, mas depois o exercício, como tem aqui um papel de descer Sim, a sim. glicémia e a insulina, depois causa ali uma hipoglicemia que pode ser grave, Ok. digamos. Daí, por exemplo, dar-te este exemplo. Ok? Certo, certo. Os principais erros que a maioria das pessoas tem em mente é que acha que tem que deixar de comer alguma coisa. Ou seja, estão mais preocupados com o que é que eu devo comer, do que propriamente o quanto do quê. Ok? Quantidade. E a minha educação ao início passa muito por aí. Tu tens que pesar a comida. No sentido, não é perfeccionista de andares com a balança para todo o lado e para a casa das pessoas a quem vais visitar.
mas é no sentido em que estás em tua casa, tens as condições e as circunstâncias para o fazer, por favor, falo, está bem? Porque é a melhor forma de termos rigor. Nós até podemos andar ali com colheres de sopa ou olhómetros, mas isso não traz rigor, ou seja, é preferível estarmos a pesar, ganharmos a real noção, e através dos nossos utensílios lá em casa também, para, para depois ficarmos educados nesse sentido. Agora, não é obrigatório depois a pessoa ficar refém da balança. Agora, esta parte já vai depender da exigência de cada um. Óbvio que pesar traz sempre mais rigor, certo? E eu noto que depois o caminho vai muito por aí de alguns erros, que é algumas pessoas deixam de pesar. E quando nós estamos numa fase de perda de peso, tudo conta. E às vezes basta não estar a dar rigor, principalmente as mulheres, que as mulheres consomem, gastam menos energia, às vezes temos que fazer aportes calóricos bem mais baixos, na casa de 1200 calorias, por exemplo, que, que basta meter um bocadinho a mais, que já no final do dia de cada coisa já estamos a contar ali com mais 300 calorias, por exemplo, Certo, percebes? certo. Numa fase de ganho de peso, não noto que seja muito por aí. Aí podemos dar um bocadinho mais de liberdade. Convém é garantirmos que a pessoa anda a fazer as coisas como deve ser. E, por exemplo, em termos da minha forma de trabalho, que é acompanhamento, eu não faço só consulta, eu acompanho as pessoas diariamente, falo com elas todos os dias, eu peço fotos das refeições, mesmo de forma a ter essa preocupação de que a coisa está a acontecer como eu peço Claro. e como acordámos entre os dois. Porque não é, isto não é eu quero, posso e mando. É uma negociação também para que a pessoa goste do que come e consiga fazer uma vida para ela também. A alimentação não aporta ali mais um stress e atinja os seus resultados, acima de tudo. Obviamente, sim, sim. Continuação aqui em termos de erros. Eu noto que o ambiente influencia muito. Se tu vives com, por exemplo, uma família que não existem hábitos saudáveis e que tu és o único que procura agora fazer mudanças em termos de hábitos, não vai ser fácil, vou ser sincero. O facto de teres em casa um ambiente que não promove boas escolhas ou que te coloca em situações de exposição a alimentos que não são boas escolhas também não é fácil. Ou seja, primeiro arrumar a casa, digamos, o ambiente, para depois também conseguirmos fazer melhores escolhas e não nos colocarmos aqui. Com tentações, basicamente. Com tentações, é muito por aí. E depois é a questão da organização. É a pessoa ser organizada, saber como é que vai fazer o planeamento das suas refeições, cozinhar, a questão do pragmatismo. Ok, se neste dia eu for para fora, eu se calhar levo esta opção porque são mais práticas. É muito por aí, por exemplo. Eu já tive atletas maratonas que tiveram maratonas lá fora. Ok? Portanto, Chicago, Paris, e eu com eles sentei-me, olha, a que horas é que parte o avião? E a que horas é que tu chegas lá? Onde é que é o teu hotel? Para eu ver quais os supermercados lá à volta e os produtos semelhantes aos do plano para tu comprares e adquirires. E fazer este planeamento. Olha, vais acordar e vais fazer esta refeição. Acho que no avião o melhor seria levarmos panquecas proteicas, por exemplo. Estás a ver? Sim, E sim. no avião podes fazer estas refeições. Chegas lá, tens este supermercado ali ao pé do teu hotel, tens estes produtos, X, Y, Z, podes fazer em vez destes do plano. E é garantir as coisas, ok? Há aqui a questão de acompanhar a pessoa, também ajuda muito aquela. Primeiro mantenha o compromisso e depois a pessoa perceba que tem suporte e apoio, Sim, sim, sim. ok? E este tipo, pelo menos a meu ver, eu acho que também nem todos os profissionais têm este tipo de preocupação. Não é questão E de eu andar a trabalho. elogiar, não é questão de elogiar o meu trabalho, mas é a questão de eu reconhecer que, em termos da minha pessoa, eu não gosto de falhar. Também não considero que as coisas possam correr perfeitas, mas eu não gosto de falhar para com a outra pessoa. Então tento ser o mais atencioso e preocupado de forma a garantir que as coisas correm o melhor possível. Certo, certo. Falaste o ambiente, não Mas é? tenta-se o Mas, ambiente. por exemplo, já tiveste lá um cliente em que ele não tenha, por exemplo, uma pessoa com se calhar 18, 20, 25 anos que neste dia está a viver em casa dos pais, já não tem esse controle, não tem tanto controle a nível das refeições, não tem tanto controle a nível do ambiente, mas, por exemplo, dizer um jovem que tem um peso Eu acima estou-te a da perceber, média. André. Eu estou-te a perceber. Deixa-me só aqui acabar. Uma Força. pessoa que tem acima da média, que se calhar os pais também o são e ele quer mudar, e
e tem aquela pressão da família, tens de comer mais, isso, não é? Esse todo tipo de preocupação ou pressão, não é? Uh, Quais são os conselhos que tu davas a esse tipo de pessoas? Ok. Conselhos, pronto. Primeiro, a pessoa perceber que o caminho que ela está a fazer, só ela é que o está a caminhar. E os resultados que ela vai atingir vão ser dela e vão ser por mérito dela. Neste sentido, é importante também desconstruirmos aqui as ideias que são passadas à pessoa, no sentido de, olha, tens de comer mais, se calhar não é mesmo necessário estares a comer mais, sentes-te bem, sentes-te com fome. Não, então o que é que acontece? É os outros terem uma expectativa de corresponder, que ele corresponda às necessidades deles, às expectativas deles. Mas eu queria uma avózinha, eu queria comer isto tudo para que a avó ficasse feliz. Oh, avó, mas eu também fico feliz só por tu estares aqui e por tu me cozinhares esta refeição e eu não ter que comer tudo. Ou seja, é desconstruir um bocadinho estas ideias, a começar por aí. Agora, quanto à situação de lá está, ter o ambiente não é fácil, eu vou-te ser sincero, não é fácil e às vezes tem que ser caso a caso, mas é muito também. Ai, é difícil agora explicar-te, mas é muita comunicação com a pessoa, vou-te ser sincero, e é ser capaz de perceber quais são as situações que a pessoa sofre na sua vida e tu percebes como é que ela se sente, porque muitas das vezes o que acontece à pessoa é que ela não quer estar a contrariar a vontade de alguém ou não quer estar a faltar a alguém importante à vida dela, Sim, ou quer claro. seja ao pai ou à mãe, e muitas das vezes os objetivos se calhar ficam em segundo plano. Ok? Aí é importante também, lá está, conversar e ser claro, está bem? E é assim, se às vezes um pai ou uma mãe tiver que vir à consulta para eu explicar, para mim tranquilo, está bem? Hum, Acontece, porque é que tens de estar a pesar a comida, agora parece que estás a dar em maluco e não sei o quê. Acho que há sempre comentários menos bons. Mas depois, se calhar, reconhecer o esforço que a pessoa faz quando consegue um objetivo, nem sempre acontece isso. Estás a ver? Às vezes perguntam, então, o que é que andaste a tomar, o que é que andaste a fazer? Vai muito por aí. Sim, sim, sim. Não, em termos de comentários, acho que é mais. E conselhos, pá, não te consigo dar uma coisa assim fora da caixa, vou-te ser sincero. Acho que é muito Mas foram por fundamentais. comunicação. E tu desconstruís a ideia que está lá, que acontece lá em casa, e como é que a pessoa se sente, epá, passa muito por aí, eu vou-te ser sincero. Não, não, parece-me bastante. As tuas ideias foram bastante essenciais. Porque, pelo menos eu acho que já passei um bocado por essa fase do saco do whey e da balança a toda a hora, ou pelo menos sempre comigo. E opá, pelo menos na minha casa não foi fácil, por assim dizer. Sim. Era um bocadinho esse também foram esses pontos que tu chegaste que eu, pelo menos também experienciei. E às vezes mesmo dizeres, olha, eu gostava de contar com o teu apoio neste sentido, fazeres dizer à pessoa que tens um objetivo e que queres o apoio dela. Ou seja, eu estou a fazer isto por mim, porque estou a investir em mim, mas eu ao mesmo tempo gostava que tu não me puxasses para trás, que tu me ajudasses a ir para a frente, que me ajudasses, por exemplo, se calhar a preparar as refeições, que se calhar também te alimentasses melhor para fazermos isto em conjunto e ser uma motivação também, ok? Eu tenho muitos maridos e muitas esposas de clientes meus que acabaram também por melhorar a saúde indiretamente porque a comida também melhorou lá em casa, percebes? Claro, claro. É muito nesse sentido e as pessoas perceberem que é um investimento bom para elas, bom no sentido da saúde e mesmo de objetivos que queiram chegar, em termos de autoestima, confiança, ou mesmo em termos de performance, ok? Claro. Muito por aí. Uh, Mais algum erro que tu queiras falar aqui em questão de pá, tanto perda de peso, tanto aumento de massa muscular? Acho que falamos mais sobre a perda de peso. Se quiseres dar agora um para Eu o acho que aumento, poderíamos tocar um bocadinho, se calhar, só no ponto do atletas de endurance, por exemplo. pronto, Achas que ainda dá tranquilo. tempo? Sim, sim, por mim é tranquilo. Pronto, é assim, em termos da minha experiência com atletas de endurance, centra-se mais em atletas de maratonas, ciclistas, e triatlos. É muito por aqui. E trails também, vá. É assim, das situações mais.
que me deixaram mais uau de eu ter acompanhado foi a situação do meu pai, ok? Que ele fez 2 Ironmans, demorou 14 horas. E para essa prova, imagina, quais são os principais objetivos em termos dos desportos de endurance? Um é chegarmos à composição corporal ideal para ele conseguir ter a melhor performance, ok? E depois o outro é potenciar a performance através da alimentação. E por aqui passa treinar o intestino para conseguir se alimentar ao longo de provas acima de 90 minutos, provas de longa duração, ok? Pois. Pronto. E, por exemplo, no contexto do meu pai, e lá está, eu mesmo quando acabei as provas com ele, também tive montes de colegas a perguntar se eu tirei alguma formação ou algum curso. E acabei por dizer a mesma coisa que disse há bocado na questão do culturismo. Fui estudar e ver aquilo que se aplicava melhor. Só para teres uma noção, andávamos a fazer. Houve alturas em que ele fazia 12 horas de treino num dia, e aí ele andava a fazer 7.000 calorias por dia, em que o intratreino dava quase 1 quilo de açúcar, se eu não estou em erro. Não, 1 quilo de açúcar, nem tanto, não era tanto, mas era uma coisa gigante, ok? Hum, Muitas das vezes o pessoal fica a pensar, mas não posso comer umas gomas ou algo do género. Eu acho que nem é tanto tu não poderes comer umas gomas, tu é que não fazes o desporto correto. Porque se tu fizesses, se calhar, 2 ou 3 ou 4 horas de exercício, de bicicleta ou de corrida ou não sei o quê, por mim tu até podias estar a comer as gomas enquanto corres ou Claro. enquanto fazes o exercício, percebes? O despende E energético, basicamente, não é? e às vezes também falta um bocadinho a percepção das pessoas neste sentido, de perceber, mas isso não é saudável. Mas aqui não se aplica o que é saudável, aqui aplica-se o que é melhor para o contexto de performance dele. Eu vou-te dar outro exemplo. Eu tive uma atleta de ultra trail, provas de 20 horas, 21 horas. Pronto. E o que é que eu noto com este tipo de pessoal de provas muito longas? Epá, é tudo mental, é tudo cabeça, está bem? Isto é tudo uma questão de cabeça mesmo. É o quão tu és obcecado, para ser sincero. E o quão tu consegues suportar a dor, está bem? Um, e o que nós fizemos foi adaptar aquilo que a literatura diz, de necessidades, àquilo que ela gosta de fazer. Eu lembro-me ao início que ela me dizia que fazia como intratreino, durante a prova, que ela tem que comer hidratos de carbono enquanto Claro. corre, que fazia puré de batata doce. Estás a ver? E eu vou a É. ver, eu percebo que estejas a rir, porque não Sim, é o sim, sim. normal, estás a ver? Mas é interessante, tem vitaminas e minerais, mas por um lado tem muita fibra, Pois. ok? E para chegar ali às quantidades de hidratos que ela precisava por hora, não dava. 20 horas só a fazer aquilo não dava. Então depois procurámos ir também através de outras estratégias. Se calhar ao início apostar então na questão de alimentos sólidos, mas depois começar a passar mais para geis. Estás a ver? Porque depois tu também não queres demasiado resíduo Quantidade, não é? Quantidade, gastrointestinal obviamente. e resíduo gastrointestinal quando já estás em esforço há muito tempo. Está bem? E depois também a questão da hidratação e isso tudo. Pronto. Este tipo de atletas tem que haver tempo em termos de trabalho, como todos. Convém haver algum tempo de trabalho, porque tu não começas do nada a dar, por exemplo, 90 gramas de hidratos de carbono por hora, ok? Sim, sim. Convém ir escalando, ou até possivelmente conseguires que a pessoa treine com uma baixa de reserva de hidratos de carbono durante algum tempo, que se chama o treino low. Basicamente não dás uma grande quantidade de hidratos para aquilo que são as necessidades enquanto ele está a fazer o exercício físico, pode trazer ali algumas adaptações em termos mitocondriais. E depois o que se procura ao longo do tempo é ir subindo a quantidade de hidratos, pelo menos é o que eu tento fazer. Ou seja, se calhar, por exemplo, começar com 30 ou 45, escalar para 45, 60, 60, 75 e depois talvez conseguir as 90. Agora, eu também já tive um atleta de ciclismo que, em parceria com o treinador dele, que lhe faz exames de fisiologia, do exercício, vimos que aquele atleta conseguia carburar 120 gramas de hidratos de carbono. Então, vamos Não. subir. Okay? Epá, e vamos experimentar, ver como é que ele se sente. Epá, e digo-te, estas pessoas, depois quando veem o impacto que a alimentação e este tipo de trabalho tem na performance deles,
na composição corporal deles, porque lá está, nós tentamos chegar à prova com a composição corporal melhor e ao mesmo tempo treiná-los para que durante a prova eles consigam se alimentar o melhor possível para a melhor performance, estás a ver? Claro. O pessoal fica maravilhado. E depois também são pessoas que, como gastam muito, tu também podes meter alimentos mais jeitosos. Eu lembro-me de ter agora um cliente que levei à Maratona de Chicago, ele é brasileiro, e eu meti pão de queijo no plano de emagrecimento, em que andávamos a cortar ainda alguma massa gorda. Epá, e isto ajuda a que a pessoa se mantenha motivada, tenha gosto, e volta àquela parte inicial, que goste do que ela come, de forma a que consiga levar isto durante mais tempo. E mesmo já não estando em competição, ela gosta de fazer aquilo e possa manter aquilo, percebes? Sim, sim, sim. Faz todo o sentido. E eu também estava-me a rir na questão da batata, porque estava a pensar na quantidade de batata que ela estava a comer Ela para. levava aquilo em género de um saco como se fosse em besnaga e depois como fazia tipo como se fosse um gel, estás a Sim, ver? sim, sim. Mas lá está, se calhar partiu muito da ideia de que é um hidrato saudável, estás a ver, e que a melhor forma de comer é como se fosse em puré, mas de facto, depois quando vais a analisar nutricionalmente, a batata doce tem muito maior teor de fibra que batata normal, e se calhar até era preferível a batata normal, se estivermos a pensar por aí. E também fazia tâmaras e coisas assim. Só que lá está, durante 20 horas sempre a fazer isso não vai resultar. Tu somas a quantidade de fibra toda que tu tens ali 50 gramas de fibra, é imenso. É imenso. Pois. Eu não sei. Ou a pessoa para a meio para ir à casa de banho, eu não sei. Mas, o que é que acontece também? É, eu lembro-me do intratreino dessa pessoa, a quantidade total de açúcares dava 1,2 kg. 1,2 kg de açúcar. Não é o açúcar de pacote que nós Sim, sim, queremos, sim, está sim. bem? Mas a soma toda ali de açúcares é. E depois também colocas aqui algumas questões que é, então e saúde dentária? Saúde dos dentes? Mas acontece muito em ciclistas e pessoal que faz longas distâncias por causa do consumo de géis, haver aqui a questão das cáries e isso também pode influenciar a performance e também o sistema imunitário, Claro, claro. coração, isso tudo. Acho que o atleta tem que ser olhado todo como um só, um todo. E é muito importante também que haja o trabalho com outros profissionais. Às vezes eu noto, e desculpa-me dizer isto, muito da vossa parte dos PTs, estás a Tranquilo, ver? para mim não tens que pedir Às, desculpa. às vezes quererem entrar e fazer tudo, estás a ver? Mas eu adoro quando cada um está no seu lado, e mesmo eu agora com formação, e eu sou muito, epá, não é questão de dizer que sou muito humilde, mas sou humilde em dizer que não percebo tanto como este gajo, continuo a trabalho com este gajo, porque depois eu tenho a fazer aquilo em que eu sou bom, eu faço muito bem, e aquilo em que ele é bom, ele faz muito bem. E vamos falando parte a parte para eu perceber, ok, como é que está o planeamento em termos de treino? O volume está a aumentar? Normalmente, imagina, temos uma prova 2 semanas antes, o volume baixa, ok? Então, o que é que nós queremos? Até lá, o treino vai aumentando, o volume, as necessidades também convém que aumentem, mas depois há ali 2 semanas em que se calhar é um período com Sim. maior descanso, em que há uma intensificação, por exemplo, e convém perceber estas coisas. Estás a ver? Convém também, da minha parte, por exemplo, eu perceber que está a acontecer isto e que não é se calhar um plano igual para sempre. Estás a ver? Ou seja, esta conversa é muito importante dos profissionais entre eles, de forma a que não só o cliente perceba que está a ser muito bem acompanhado pelos dois, mas também que as coisas corram bem. Claro, claro. E acho que mesmo como tu disseste também, procurar sempre, mesmo que tu agora tiraste o curso de PT, mas mesmo assim buscarem o conhecimento e não é tentar para ser humilde o suficiente para ainda não sou bom nesta área, ou pelo menos ainda não Sim. sei pouco sobre ela e tentar procurar o máximo possível, não é? É verdade. Eu próprio tenho o meu treinador. Treino. Eu antes, e já agora dar aqui uma grande palavra ao Mauro, ao Franklin, que me acompanhou durante 1 ano e 2 meses. Agora mudei para o José Loureiro, para o INC. Hum, epá, eu noto que para já é um investimento ótimo no sentido de aprendizagem também. Mas às vezes mais vale meter a responsabilidade a alguém de, olha, tu precisas disto, disto e disto. E tu nem sempre consegues reconhecer isso. Ok? Sim, sim, uma é, como disseste antes, ver por tudo e normalmente nós não conseguimos ver isso nós mesmos, porque vamos mais se calhar pelo gosto e uma pessoa de fora ver-nos o que é que nós necessitamos e não o que é que nós gostamos também, não é? Sim, Por assim dizer. sim.
Pedro, acho que por mim já temos bastante conteúdo e Ok. acho que não fugimos, mas fomos falando, falando, Sim, retirando, pá, sem stress nenhum. Gostei bastante. Espero que também tenhas gostado e que acho que os teus nervos gostei. desapareceram completamente. Não Sim. sei se notaste isso ou não, mas foi mesmo ótimo.